Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Vai estar em cena apenas 3 dias, entre 6 e 9 de fevereiro, no CAL, primeiros sintomas em Lisboa. Falo da peça Suspiria, uma criação de Pedro Batista e interpretado por André Pires, Bárbara Bruno, Carolina Domingues, Filipe Batista e Mário Coelho. Muito bem-vindo, Pedro. Obrigado. À RDP Internacional, ao Germano Campos Entrevista. Para os mais atentos ou informados, Suspiria é o nome de um filme de terror dos anos 70, de Dario Argento, de que foi feita uma nova versão em 2018. Perguntava, afinal, de que é que se trata esta Suspiria, que tem também, aliás, mais uma fonte de inspiração. Suspiria de Profundis, de Thomas de Quincey. Exatamente. O que é? O que é isto? Sim, olha, este processo, esta criação começou por surgir desse meu interesse, em primeiro lugar, nos filmes, sobretudo no Dario Argento, de 77. O mestre do terror. Exatamente, do Giallo. E eu já na altura gostei muito do filme quando o vi, que foi há cerca de 3 anos, e depois soube que o Luca Guadagnino ia fazer um remake, que ele diz que não é um remake, não é? Que diz que é nem é uma cover, mas é ali um filme baseado nas premissas do Argento, e eu fiquei logo muito entusiasmado porque já gostava muito do Suspiria de 77. E fiquei muito entusiasmado para ver o que é que ele ia fazer. E fiquei um bocado obcecado pelo filme durante um ano, porque sabia que estava em pós-produção, já tinha acabado, e fiquei assim muito, muito entusiasmado para ver o resultado final. Depois vi e achei incrível o que o Luca Guadagnino fez, porque porque basicamente a premissa do Suspiria do Argento é uma bailarina americana que vai para, creio que é a Alemanha, para uma escola de dança para ingressar numa companhia, e coisas estranhas começam a acontecer e percebe-se que ela, no fundo, está numa escola que é governada por bruxas. Pronto, sem dar aqui grandes spoilers do filme. Bem, para quem não conhece a história. Para quem não conhece, pronto, fica assim mais introduzido. Este Suspiria de Profundis é mais antigo, mais antigo. É do século XIX? Século XIX, exatamente. E é uma espécie de ensaio filosófico, poético, assim, que no fundo é uma sequela de um livro dele que é As Confissões, em português agora não sei como é que se poderia traduzir, mas As Confissões de um Consumidor de Ópio, uma coisa assim, seria algo desse género. Bom, porque começa bem. Começa bem. E o que me atraiu nesse livro do Suspiria de Profundis é precisamente a reflexão dele sobre a ideia de que os corpos quando estão em ação, ou seja, numa ação intensiva, por exemplo, um bailarino, um atleta, os corpos quando estão fisicamente muito ativos são mais propensos a estarem abertos a um campo energético que não é tão comum assim, não é? Ou seja, a ideia de que o corpo está a funcionar de forma muito bruta e a energia a circular faz com que esteja mais receptivo a outras forças. E tu acreditas nisso enquanto ator? Olha, eu acredito... Posso dizer que acredito nisso, sim, porque assim, ou seja, eu também fiz dança, né? O meu percurso começou mais como bailarino, não tanto como ator. Comecei por fazer dança e... Há quem faça o percurso inverso. Exatamente. E eu de facto sentia que o facto de eu estar fisicamente mais ativo, neste caso na dança, fazia com que... Eu acho que isto pode ser meio clichético, mas acho que é mesmo verdade, é que de repente tu deixas... não ficas tão racional em algumas coisas. Não é sempre, mas a questão é que imagina, o corpo quando está muito ativo, eu senti muito isso nos ensaios, eu criativamente também ficava muito mais caótico, desperto. Mas isso não é o que pedem os encenadores aos atores? Entra na personagem, entra lá, vai. Sim, com mais ou menos ação, mas exato, é isso. Aliás, e vocês têm que estar preparados para tudo. É isso, para saber cair, para saber olhar, para saber fazer um jogar. Exatamente. Tudo tem que ser credível. Exatamente, isso tudo eu acho que é uma mais-valia. Se tu tiveres essa predisposição física, é sempre uma mais-valia. E eu sentia que de facto, ou seja, às vezes numa construção de um trabalho associado à dança, o que acontece é que tu tens que ir, não é? Ou seja, aprendes a cair, aprendes a ir, aprendes a não vacilar. Tens que te deixar ir. E isso faz com que a tua mente também esteja noutro sítio. A tua mente, o teu corpo, não é tudo a mesma coisa, fica mais precipita-se, não é no sentido de impulsivo, mas aceitas mais o precipício, acho eu, pelo menos comigo foi assim. Bom, e onde é que estes 3 vetores, 2 filmes e um livro, entram dentro da peça? Sim, olha, isto foi muito por causa do Luca Guadagnino, porque retomando então há pouco esta questão dos filmes, o Luca pegou na ideia de que o Argento propõe de ser uma escola de dança governada por bruxas
ele leva isso a um extremo, porque no filme do Argento eu acho que se fosse uma escola de música, não quero estar a ser redutor, mas eu acho que se fosse uma escola de música, se fosse uma escola de outra coisa qualquer, o filme poderia resultar na mesma, porque ele não aborda a questão da dança como algo mesmo muito determinante. E o Luca, no fundo, pega, por assim dizer, nesta ideia da dança ser um motor ou veículo por excelência para a manipulação e criação de rituais e neste caso, de bruxaria e etc. Então entramos no ponto central da peça. É exatamente. Isto é um rito. É. De que forma? Isso. Essa pergunta é muito boa, porque... Muito obrigado. Não, essa pergunta é muito pertinente, porque eu penso nisso todos os dias, que é o teatro... Não é preciso. Sim, mas o teatro já é de certa forma uma obsessão. Sim. Ou seja, eu acho que o teatro acaba por ser... e há muito discurso neste sentido, né? O teatro como um ritual, como uma prática de ritual, etc. E não só para os atores, como também para os espectadores. Precisamente. E são os espectadores que validam um ritual, não é? É um pouco assim. E eu peguei um pouco nesta ideia de ir ao ritual num sentido mais ia dizer arcaico, mas não é bem essa a palavra, mas mais ancestral, por assim dizer, que é pensar na dança, ou estou a chamar a dança, mas pronto, na questão de produzir um movimento ou uma produção de movimento sem comunhão, como é que isso produz uma força. E aqui não me interessa a bruxaria, não me interessa... A bruxaria aqui é o mote. Sim. Pois o Suspiria em cinema acaba por encaminhar muito para a escola de bruxas que opera através da dança. Vai muita gente a ver o filme, a tentar descobrir o que Suspiria é este. Exatamente. Ou que Suspirias são. Exatamente. Porque há 2 filmes. Exatamente. E é isso, interessou muito esta ideia do que é uma não é uma seita, mas o que é nós fazermos mesmo um ritual, e o que é este grupo que, através de várias ferramentas, como a repetição de um gesto até à exaustão, como é que isso produz uma força, como é que isso se transforma noutra coisa, o que é que produz nos corpos que o estão a fazer e o que é que produz, isso depois é a tentativa, não é, da performance, o que é que produz ou não nas pessoas que estão a observar e não a performar, entre aspas, o ritual. Não é? Interessa muito... A repetição à exaustão dá efeitos absolutamente surpreendentes. Certo. Para o bom e para o mau. É verdade. E acho que aquele processo de tu observares algo que é somente aquilo, e é somente aquilo, e é somente aquilo. E eventualmente... A primeira pessoa fica um bocadinho surpreendida, depois fica incomodada. Certo. E depois a coisa esgota-se, e depois é só isto, mas depois como é só mesmo aquilo, é tão somente aquilo que aquilo é tudo o que existe, então passa para outra coisa. Não é? Depois tu aceitas e aquilo transforma-se, e é essa tentativa do que é tentar esta sublimação, esta transcendência através de algo que se esgota, não é? E que existe por si só. E aqui leva os espectadores também, eles são convidados a participarem neste rito. Perguntava-te de que forma? Olha, eu vinha para cá a pensar como é que poderia falar dessa questão sem querer spoiler o espetáculo. Não, mas é para atrair ainda mais certo, pessoas claro. Entre aspas. Certo, claro. Porque vocês no fundo estão a dar um queijinho ao espectador, venham cá comer o queijinho connosco. Sim. E as pessoas entram e depois não sabem bem para onde vão. Certo. O efeito de surpresa aí é fundamental. Claro que sim. Sim, olha, o que eu posso dizer é que eu pensei de que forma é que o público poderia integrar este ritual, sendo que já integra o facto de ir ao teatro assistir um espetáculo, já integra um ritual. Mas uma coisa é ficar quieto na cadeira e num palco convencional. Aqui não existe nem uma coisa nem outra. Não. Pronto, a plateia não existe. Não existe uma plateia fixa. Não existe uma plateia fixa, precisamente. Não existem lugares sentados. E o que acontece é uma espécie de, diria, percurso, vou chamar assim, percurso pelo local. Primeiros sintomas, não é? Que é o local onde vai ser apresentado. Dentro do possível, dentro de onde nos podemos guiar, não é? É uma viagem aos bastidores? Acaba por ser também, sim, também. E tudo serve, no fundo, a preparação e a execução desse tal ritual em conjunto, não é? Que vai ser a partir de uma linguagem, não sei, mais dançada, talvez, mas pronto, vamos propor essa tentativa da repetição de uma coisa à exaustão e ver o que é que isso produz. Não é de resto a primeira vez que se faz, eu já vi peças, inclusive em museus,
ou então em antigos hospitais psiquiátricos, Uhum. portanto, e resulta muito, Uhum. porque depois tem toda uma ambiência que o palco, por mais bem encenado que esteja, Uhum. não transmite. Uhum. Sim, e não me interessava de todo isso de não desfazendo, mas acho que não tem nada a ver com esta proposta, não poderia ser de todo, senão eu não faria. É as pessoas estarem sentadas a ver algo que está a acontecer à sua frente, a priori, não é? Mas pode não acontecer à frente, mas à frente, e estarem confortáveis, mesmo que se sintam desconfortáveis. Confortáveis. Exato. Confortável barra desconfortável. Exatamente. Não, mas estarem ali sentadas a observar algo, interessa mais o que é tu saberes que não estás ali tão descansado, não é? Tipo, é este o meu lugar, estou a ver, não, de repente é Bom, sair da zona de conforto. sair da zona de conforto. É tipo sim. o comboio fantasma. A pessoa, quando entra no túnel, nunca sabe para onde é que Boa. o comboio o vai levar e quais são as surpresas que estão preparadas, não é? Uhum. Gostei muito dessa analogia. Não tinhas Sim, pensado. comboio fantasma é bom. Sim, porque depois nós também usamos os corredores, que também é muito típico. Depois aqui vem um pouco um pescar de olho e uma homenagem ao Argento, ao universo cinematográfico dos Suspirias, não é? Que é esta ideia dos corredores como algo que serve muito ao oculto, não é? O que é que está ao fundo do corredor, o que é que está para lá do corredor, e depois a própria arquitetura como uma espécie de ameaça associada à iluminação. Depois brincamos um pouco com isto, sem estilizar muito, mas brincamos com estas Quem ambiências. for substancialmente atreito a apanhar sustos Uhum. é convidado a sair ou não? Eu não pensei muito nessa questão, Espero bem que isso não aconteça. mas não, acho que não vai acontecer porque... Porque as pessoas, para já as pessoas querem... Aqui há uma história Hum, e tem uma conclusão. uhum. E se saírem a meio, não sabem o que é que aconteceu, não é? Sim. Olha, em relação a isso, posso dizer que imagina que não há nenhum mecanismo estilo jump scare ou, sabes, algo que faz com que as pessoas se assustem. Agora, podem sentir-se perturbadas, eventualmente, por uma proposta ou por um contexto, ou, não é? Podem sentir-se meio Não há perturbadas. nenhum médico assim no final da... Presente Presente. na casa para socorrer. Não, eu pergunto isto porque eu lembro-me, vocês Sim. estão muito novos, mas Uhum. quando foi nos anos 70 estreado o Exorcista em Uhum. Lisboa, obviamente que era uma manobra de marketing, mas também, por via das dúvidas, havia uma ambulância em cada sala de cinema. Sério? A sério? Uau. Para o facto do espectador se sentir, ou poder se sentir particularmente perturbado ou demasiado emocionado com as cenas que estava a ver, e se saísse tinha qualquer coisa. Obviamente que isso também nunca... Uau. Não, mas era verdade. Estás-me a dar uma ideia agora de colocar uma ambulância à porta só para intimidar. Ou para chamar a atenção. Uhum. São pequeninos pormenores de marketing que fazem toda a diferença. Gosto. Boa. É como aquilo que havia antigamente os filmes com este filme contém cenas eventualmente chocantes. Às vezes não era nada, era mentira. A história, por exemplo, hoje na televisão é a história da bolinha vermelha. A pessoa tem uma bolinha vermelha ao canto direito do ecrã e depois no final pergunta, mas porquê é que teve? Pois é claro, as pessoas têm que ver o filme todo até ao fim para saber e depois ficam um bocadinho frustradas. Presumo que não será o caso do Suspiria. Espero que não. Espero que não, sim. Então qual é a proposta que esta peça traz para o espectador? Uhum. Olha, eu acho que é esse desafio ou seja, não quero também parecer redutor em relação àquilo que eu... Porque isto tem vários... Há um scope muito vasto que eu tento... O que é que me interessa com este espetáculo? Mas no fundo eu quero propor às pessoas entrarem neste ritual, vou voltar à palavra, entrarem neste ritual connosco. Não, eu acho que é a palavra-chave. É a palavra-chave, entrar connosco nisso e ver o que é que acontece a quem observa e a quem o faz, porque chegou uma altura em que eu pensei, falaste da questão da história, e se me permitir, já agora vou tocar nesse ponto, que é, eu pensei, ok, interessa-me a premissa de um corpo que se esgota e da ideia da dança, muito derivado do Luca Guadagnino, do Suspiria dele, da dança como um veículo de produção de forças, e isso potenciar os corpos, depois para servir bruxaria ou não, isso não é esse o caso, não é? Mas interessa-me como é que se é necessário ou é pertinente fazermos com que os corpos se sublimem nesse sentido. E eu pensei que poderia contextualizá-lo numa narrativa, criar uma espécie de plot que é muito mais perto dos filmes, não é? Que no fundo tens uma narrativa, tens uma história, e aqui eu decidi mesmo não criar nenhuma história e ser só mesmo uma ação
e um espaço. Portanto, é muito sensorial. Talvez, talvez. Sim, acho que sim. Acho que essa também é uma palavra-chave, é muito E sensível. o silêncio aqui é importante na peça? Extremamente importante, porque, O silêncio mete medo. exatamente, e isso serve, o silêncio, depois associado a várias coisas, como por exemplo uma aparente inação de algo. Tu esperas que algo aconteça, e nós brincamos muito com isso, entre aspas, jogamos com isso, Jogam com expectativa. precisamente, e com a expectativa. E com a ansiedade. E com a ansiedade, que é de repente estares numa... O pessoa está, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? E Exatamente, depois não exatamente. acontece nada. As pessoas Sim. vazia, olha, e acontece logo a seguir. Exatamente. É o twist, não é? É o twist, exato. E como é que tu brincas um pouco com essa manipulação, entre aspas, Como é que dos faz isso, sentidos? senhor encenador? Olha, isso é... Ou seja, não poderia fazer sem equipa, não é? Sem todos. E há aqui uma ferramenta que também tem a ver com a proposta deste espetáculo, que é o André Pires, que é sonoplasta neste espetáculo. É sonoplasta, e todo o som que se ouve no espetáculo está a ser captado ao vivo, ou seja, tudo o que nós ouvimos nas colunas, não é? E que surge na sala está a surgir através de uma captação e manipulação dos sons Produção presentes. da altura, não é uma coisa pré-gravada. Nada pré-gravado, é tudo captação ao vivo, sem nenhum elemento exterior, nem sequer um áudio que entra ali para nada. É unicamente os sons que estão presentes. E desde o público a caminhar, desde as ações dos intérpretes, ou seja, tudo que está, desde um projetor que caia, não é? Ou seja, tudo. E se o projetor cair, as pessoas será que faz parte da Será que faz encenação? parte? Exato. Ou Está será que, assombrado. será que aquilo está mesmo solto de propósito? Ou não? Sim. E sim, isso também é O interessante. elemento de brincarmos com surpresa, isso. portanto, é fundamental. Quanto tempo é que tem esta peça? Olha, o tempo Durante quanto tempo é que vamos ter que sofrer? o tempo é incerto, porquê? Porque há propostas no decorrer da ação, do espetáculo todo, há propostas que dependem do espectador, ou seja, depende do tempo em que as pessoas decidem, naquele percurso, estar em relação com uma coisa, ou abandonar, ou não querer ir de encontro a... Uma coisa importante, quantas pessoas em simultâneo podem estar presentes? Olha, a plateia do CAL... Não posso estar em Mais ou em menos. erro, mas Também não podem ser muitas. Sim, sendo que não há plateia fixa e não há lugares sentados, eu acho que nós conseguíamos colocar dentro do CAL entre 60 a 80 pessoas. Isso é muita Se calhar é gente. muito, não sei, mas agora se calhar o CAL vai-me estar a ouvir e a dar na cabeça, mas que é que 60 pessoas é um Portanto, número. há ali, mas tem que as pessoas todas elas têm que comungar dessa expectativa e dessa atmosfera fantasmagórica. Sim. E depois há algo muito interessante que é, sem querer spoiler o espetáculo mais uma Claro. vez, mas que é o público vai ter que naturalmente, não só é conduzido, mas como vai ter que saber gerir, como é que eu cedo, por exemplo, se eu estou numa sala pequena e somos 50 pessoas, se acontecer, não é? Como é que de repente eu sei que estão pessoas lá fora que querem entrar ou não, e como é que eu vou gerir o espaço, o tempo que eu tenho aqui nesta sala? Ou seja, essa gestão de circulação das pessoas também é algo depois interessante de se ver, não é? Vai E só na depender altura de que se vai. É que tu precisamente. vais fazer uma proposta teatral, mas depois nunca sabes os resultados, porque os resultados obviamente dependem inesperadamente de quem participa, não é? Precisamente, e este espetáculo está muito aberto a esse... Não é esse acaso, não é um acaso, mas é este momento muito presente, que é o André também só vai manipular os sons que estão a acontecer, e cada dia vai para uma atmosfera diferente, ou seja, conforme ele for sentindo, assim como Estás eles... a convidar as pessoas a irem mais dias, Exatamente. irem aos 3 dias. Quer dizer, as pessoas já eventualmente partem dali para a videoteca, ou para alugar o Suspiria, ou para comprar, porque esses filmes estão editados, e ver quais são os pontos de comparação. Sim. Portanto, e propões que as pessoas regressem no dia seguinte para não só, se quiserem, partilharem da mesma experiência, como eventualmente de outros momentos que podem não ter acontecido no dia anterior. Claro. E procurar essas identificações associadas ao universo cinematográfico dos Suspírias, porque há esses pequenos pescados de olho e homenagens, meio easter eggs do Dario Argento, do Luca, que não foi muito consciente, é curioso. Eu não os selecionei de propósito, mas a meio do processo pensei, que engraçado, esta luz LED
e aquela luz LED, e o facto de isto ser quase somente LEDs, parece muito o Argento, não é? Parece muito aquela ambiência do Argento, e depois a questão de um diário que nós temos presente no camarim, que, pronto, não vou spoiler, mas que lembra muito um aspecto do Luca Guadagnino, também de uma personagem da Patricia. De repente estas coisas começam a aparecer porque o subconsciente também está a deixar respirar. Isso já é a parte cinematográfica e cinéfila a falar, não é? Exatamente. Ora bem, tu não vieste sozinho, trouxeste 2 dos teus colegas e partners desta aventura. Queres-me apresentar a primeira? Exatamente. Pronto, tenho aqui ao meu lado a Bárbara Bruno. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Então, podes entrevistá-la, faz favor. Uau! Esse foi bom plot twist. Bom plot twist. Então eu começo, acho que por te apresentares e falares do teu trabalho, porque a Bárbara, tal como todos, é uma intérprete incrível, que eu admiro muito, e também é criadora. Portanto, acho vem do balé. E vem do balé. Acho que, não sei, fala do teu percurso. Sim, posso falar um bocado do meu percurso. Eu iniciei o meu percurso na dança e na música e só depois é que passei para o teatro. E isso neste caso concreto, é muito importante. Sim, neste caso concreto é muito importante. Ou seja, tenho formação tanto em dança como em música, mas a minha formação superior, o meu curso superior é em teatro a atores, na STC, que foi também onde conheci o Pedro e também o Mário e pronto. Já tínhamos trabalhado juntos em outros projetos. Este já é o 3º, 4º projeto ainda não em que contei. trabalhamos juntos e temos vindo a criar ligações. Ora entramos na criação do Mário juntos, ora entramos juntos na criação do Pedro, ora talvez eles entrem na minha próxima criação, porque também tenho desenvolvido o meu próprio trabalho enquanto criadora, tendo apresentado já 2 criações próprias, o Rock Pós-Porno e o Tristana, o nome que nunca tive. E o Pedro convidou-me para ingressar neste projeto. Eu já tinha visto o Suspiria do Dario Argento, fiquei também apaixonada pelo... Viste para esta peça? Não, já tinha visto conhecias? Por mim própria, ou seja, já tinha tido a curiosidade de ver, já tinha visto. Depois, quando ele me falou deste projeto, vi o remake do filme e fiquei apaixonada e realmente acredito muito nesta ideia de levar um movimento à exaustão até que isso deixe que cheguemos a um estado de transcendência. Acredito nessa ideia. E é uma ideia que buscamos muito neste projeto, não é? Ou seja, é algo com a qual eu me identifico muito e que trabalho também pessoalmente nas minhas próprias criações. Para além disso, estou também a desenvolver um projeto com o Filipe Batista, que é o irmão gêmeo do Pedro Batista, que vai ser um projeto que vamos apresentar a seguir, que se chama Haunt Me, Do It Again, que será... Caça-me. Sim. Assombra-me. Assombra-me, sim. Sim. Exato. Haunt, Hunt. Yeah. Sim, agora sim, estava sim. assim, exato. Exato. Em que... Assombração. Exatamente. Em que entro como assistente à criação e também como intérprete, sendo que o Filipe Batista é o criador, que iremos apresentar essa performance nos anos 70, dia 10, 11 e 12 de abril, e o Filipe Batista também está a trabalhar como intérprete neste projeto do Suspiria. Também já tínhamos trabalhado todos juntos no projeto anterior do Mário, no Fuck Me Gently, que entretanto também vamos repor para o ano. E não sei se há alguma coisa que me queiras perguntar em específico. Não, acho que não sei. Não, então vamos dar ali lugar ao Mário, que está ansioso por falar e por, com certeza, participar neste... Muito obrigado por teres acedido aqui ao nosso convite. Agradecia depois só que trocasses deste lugar. Já agora gostava de saber, Pedro, há possibilidades de levar esta peça fora de Lisboa ou não? Sim. A vontade é muita de o fazer. Mas é preciso algum espaço em específico que tenha características especiais
para esta peça? Não, na verdade não, porque é muito adaptável. Ou seja, no fundo depende mesmo, nós até podemos fazê-lo num beco, eventualmente, de uma rua, ou mesmo Mas escura! Mas escura de preferência para dar ali o toque. Sem holofotes. Exato. Não, mas podemos fazer em qualquer lado, sendo que será radicalmente atualizado o dispositivo em função do espaço, e isso também é um desafio incrível. Como é que de repente tu chegas a um espaço e aquele espaço é 60, 70, 80% do dispositivo é a arquitetura, não é? E existe isso, ou seja, não há nenhuma impossibilidade de adaptação porque tudo é a matéria. E é uma coisa natural. Sim. Muito bem-vindo, Mário Coelho. Obrigado. Ator e encenador. Aproximar. Exatamente. É melhor. Ou aproximas tu ou o microfone de ti. Exato. O que é que tu fazes nesta peça, Suspiria? O que é que eu faço? Estava a pensar, porque é que essa pergunta não foi para a Bárbara? Tem que reservar outras perguntas para Exato. ti. Não, ou seja, o Pedro também, quando nos fez este convite, foi de criarmos em conjunto com ele. E como obviamente qualquer intérprete ou qualquer pessoa que faça parte da equipa de um projeto é igualmente co-criador, mas não sei, eu também tinha uma grande paixão e também é uma referência muito grande para mim no meu trabalho, o Suspiria, ambos os filmes. Nós também partilhámos muito da mesma obsessão pelo remake do Luca. E pronto, e também o Pedro é uma pessoa com a qual me interessa colaborar e trabalhar. Tem sido a pessoa com quem eu tenho trabalhado mais, de certa forma, não só como intérprete, mas também igualmente o Pedro nas minhas criações. Ou seja, tem havido uma comunhão e uma partilha nesse sentido. Ora agora entras tu, ora agora entro eu. Sim, não é? sim. E também pronto, era uma proposta que também dentro ou seja, o Pedro trabalha em muitas direções, mas era um trabalho que verdadeiramente tinha uma proposta muito diferente, não só do trabalho que ele já tivesse feito enquanto criador, dá uma sensação, mas também eu próprio enquanto intérprete. Então também veio daí muito essa vontade, e posso dizer que sou uma figura como todos os quatro, porque pronto, é um espetáculo que fala, somos nós, ou seja, nós num estado bruto, é sobre transfusão de energia. Há uma coisa importante. Até que ponto é que esta peça leva ao limite os vossos corpos? Leva de certa forma, sim, na medida em que... Sem desvendar, sem spoiler, sim. entre aspas. Sim. O que é que o espectador podem ver e que se possam surpreender? Eu acho que tem muito a ver com essa questão de trabalhar essa ideia de... Eu também tenho uma crença, a Bárbara acabou de mencionar isso, que é a ideia de... Eu procuro algo que eu acho que é inalcançável, mas procuro uma certa ideia de transcendência no meu trabalho que eu acho que talvez não seja alcançável, mas a busca e a frustração de o procurar acho que me entusiasma de certa forma. E acho que este trabalho obviamente que acaba por também ter essa questão de forma muito, muito bruta e para mim, por exemplo, interessa-me tentar mesmo perceber como é que, no ponto de vista individual também, como é que o meu corpo, como é que eu me consigo colocar nisso e fazer essa busca e apagar a cabeça e chegar a um nível mais primário, mais bruto, porque também é uma questão que eu acho que tenho uma grande dificuldade de deixar de ser, peço desculpa, de deixar de ser racional. Acho que a minha cabeça está sempre muito ativa, e também interessa-me aqui neste mecanismo conseguir de certa forma... É o deixar-te ir? Sim, é o que dizem do deixar ir, sim. Mas pronto, acaba também de ser o mesmo em qualquer outra proposta. Acho que é sempre um pouco essa busca e essa pesquisa, só que aqui talvez acabe por ser de forma muito mais óbvia, muito mais direta. Mas sim, mas é cansativo. E como é que vocês despojam Claro, isso no princípio? Vocês chegam lá enquanto seres humanos e atores e depois tem que se preparar, tem que haver uma preparação psicológica e física para entrar em palco, seja ele qual for. Como é que vocês fazem essa preparação, esse jogo de tempo? Pois, eu acho que aqui neste caso verdadeiramente o tempo acho que é importante. Antes de começar, eu pelo menos sinto isso. Pequeno spoiler,
começa inicialmente lá fora e esse tempo acho que ajuda-me a também de certa forma inteirar-me naquilo e verdadeiramente preparar. Pronto, eu não acredito, não acreditar, mas eu por norma não sou muito de aquecer, confesso, mas acho que aqui pela primeira vez na minha vida vou ter que aquecer e preparar-me de outra forma como nunca. Até porque supostamente o nunca tempo está frio, preparei. esperemos que não esteja a chover, Sim, não é? sim, é verdade, mas Mário, é mesmo. muito obrigado por aqui teres vindo. Só Obrigado. rapidamente, sei que vais repor o Fuck Me Gently. Quando Sim, senhor. e aonde? É em setembro, no Teatro do Bairro, de 17 a 20. Portanto, temos muito 17 tempo a 25. para, Sim, para ainda falar falta. nele. E dentro das tuas produções, é a única que será reposta? Por óbvio interesse acaso do público, não é? vou agora ao Porto com a Rita Rocha Silva a apresentar o I'm So Excited. Vamos também apresentar no Cacém, no auditório do Municipal António Silva. Municipal, obrigado, Lamas. do Teatro Mosca, o Amas, no dia 7 de março. E a sequela do I'm So Excited, o I'm Still Excited, vai estrear de 1 a 4 de abril nas Gaivotas. Portanto, tudo isso é para este ano de 2020. Sim, sim, E já sim, está sim, super sim. preenchido. Para Sim. já o que interessa é o Suspiria. Claro Recordo que sim. em que dias, Pedro? É de 6 a 9 De fevereiro. De fevereiro. De Muito fevereiro. bem, muito bem. De 6 a 9 de fevereiro no CAL Primeiros Sintomas. Sempre Local, às para 9. quem não saiba, também podem ir ao Google procurar, mas rapidamente onde é que fica? Fica. Agora não É sei na o nome Rua da de rua. Santa Engrácia. Rua de Santa Engrácia, que é ali entre quem vier de transportes em Santa Apolónia, anda um bocadinho, começa a subir uma rua que vai dar à Graça, pronto, é aí mais ou menos nessa E subida. convém ir de transportes públicos, eventualmente, porque Sim. é um bocadinho difícil estacionar lá, portanto, Poderá ser. portanto, Pois. convém primeiro que se vá cedo Uhum, e depois que realmente não utilize o seu transporte, exatamente. porque pode ter que o deixar um bocadinho longe deste Centro de Artes de Lisboa. Uhum. Agradeço muito à Bárbara Bruno, ao Mário Coelho e ao Pedro Batista, Uhum. a quem desejo as maiores felicidades e Obrigado. espero que brevemente Obrigado. possam regressar com mais Sim. propostas teatrais, para além deste Suspiria que promete. Sim. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado, Obrigado. obrigado.